Será que eu fiz certo? Não, acho que eu fiz errado. Agora, beleza? Então, agora eu estou projetando o meu quadro e agora eu vou começar a gravação. Ah, não, já estava começando. Opa, já tinha começado a gravação. Boa tarde, pessoal. Hoje, aula de transferência de calor, não sei quantas já. Acho que a gente está na nona, sei lá, tá? Então, hoje é uma aulinha bem legal, tá? Porque, de certa maneira, não, eu acho que em todas as aulas eu consegui falar de alguma coisa que seja novidade para vocês. Pelo menos, eu estou imaginando que você fez um curso de transferência de calor aqui ou na universidade onde você veio, se você não fez graduação aqui, parecido com o curso de transferência de calor que eu costumo oferecer para estudantes de graduação, né? Então, partindo desse referencial, eu acredito que em todas as aulas que nós fizemos hoje, teve pelo menos alguma coisinha nova, alguma ideia nova, diferente daquilo que você está acostumado, tá? Então, né, hoje eu vou mais uma vez introduzir coisas novas. Eu acho que esse é um grande barato, né? E a pós-graduação, esse curso de transferência de calor avançada, esse curso na pós, ele não necessariamente precisa ser um curso mais difícil do que o curso da graduação. Eu não tenho essa visão. Minha visão é que a gente tem que ver a coisa de outras maneiras, com outro olhar, né? E eu acho que é nessa direção que o progresso é melhor, sabe? Então, hoje, o que eu quero falar de. A gente está trabalhando agora nessa fase do nosso curso, nós estamos começando a resolver problemas que envolvem fundamentalmente a condução em sólidos. É como se estivesse trabalhando em condução, né? Nós primeiro fizemos a dedução da equação da energia, trabalhamos um pouco sobre a termodinâmica ali envolvida, e depois nós reduzimos aquela equação mais geral para o problema no sólido, né? E falamos bastante sobre as condições de contorno, e agora a gente está sistematicamente resolvendo problemas. Então, eu quero resolver um problema ilustrativo na aula passada, em que apareceu o método, né, ou a técnica da adimensionalização, guiando a gente nas nossas tomadas de decisão, ajudando a gente a reduzir o número de parâmetros do problema. Hoje eu vou falar de novo sobre formulação de problemas, só que dessa vez eu quero falar sobre três tipos de formulação diferente. Então, formulações dos problemas de transferência de calor. Mas olha, não precisa ser. Muito dessas ideias que eu vou desenvolver hoje, elas na verdade se aplicam a quase tudo, tá? Então, a gente vai falar primeiro, a primeira formulação são três. Vou colocar aqui, são três formulações, tá? A que seria de sistemas aglomerados. A outra, que seria uma formulação diferencial. Essa para nós vai ser fácil, tá? E uma terceira, que é a formulação integral, tá? Todas essas três formulações, elas dão solução para os problemas. Obviamente, em maior ou em menor grau de detalhe, tá? A formulação de sistemas aglomerados é a que dá menos detalhes sobre o problema, tá certo? Em geral, ela garante que princípios macroscópicos sejam obedecidos no senso da média, sabe? Então, você, por exemplo, a temperatura média, você teria uma temperatura média que você pode imaginar por exemplo, você tem um corpo, não? Tira uma batata quente de dentro do forno, deixa ela esfriando no ambiente, a temperatura média dessa batata, como é que ela se comporta, mais ou menos, né? Talvez nem crave tanto assim com a média, mas é um comportamento assim daquilo ali que pelo menos obedece à primeira lei da termodinâmica, tá? Então, isso aí seria sistemas aglomerados. Em contrapartida,
você pode usar uma formulação diferencial. Antes disso aqui, você podia botar assim, formulação de sistemas aglomerados, formulação diferencial e formulação integral, tá? A formulação diferencial, ela é uma formulação muito especial, porque ela olha para a solução nos pontos. Ela vai dar uma solução em todos os lugares. É o ápice do detalhe. A maior quantidade de detalhe que você pode arrumar é resolvendo a formulação diferencial, tá? E, obviamente, você paga um preço por isso. É mais difícil resolver a equação diferencial, na maioria das vezes. No meio do caminho tem alguém que eu gosto muito, que é a forma integral. A formulação integral dos problemas, ela permite que você, por um lado, em uma mão, que você obedeça aos princípios de conservação macroscópicos, assim como sistemas aglomerados, e, por outra mão, permite que você use alguma informação local ou alguma, às vezes até uma coisa assim, algum chute, alguma estimativa, um guess, assim, uma percepção que você tem do problema que te permite fazer uma aproximação daquele problema, tá certo? Que não vai ser exata, mas você usa essa aproximação dentro do princípio integral, de maneira que ela vai ser forçada a obedecer às leis macroscópicas de balanço. E isso vai, digamos assim, controlar o erro que você poderia cometer fazendo aproximações. Então você faz vamos supor, você chuta um perfil de temperatura, só que você usa esse perfil de temperatura na forma integral, e esse chute que você deu ele não vai propagar um erro tão grande que você erre, que você cometa um absurdo em relação à primeira lei da termodinâmica, por exemplo. Entendeu? E muitas vezes você acaba encontrando uma solução no meio do caminho, que é tão ou melhor, muitas vezes, do que a própria solução diferencial. Tão boa quanto ou melhor. Por que ela pode ser melhor? Porque às vezes ela é super precisa e mais simples de usar. Outras vezes ela não é tão precisa, mas né, a acurácia é uma coisa questionável. A gente tem que ver até as condições em que os experimentos são feitos, né? Então vamos lá. Feita essa introdução, menos breve do que eu gostaria, eu vou eu vou abordar essas técnicas aqui tendo em mãos um problema, tá? Então eu vou botar um problema, exemplo aqui, problema. Tá, vamos lá. Então isso aqui tem um problema. Né, que seria assim, sei lá que nome eu daria isso aqui, tá? Isso aqui vai ser o problema do aquecedor elétrico. Mergulhão, sabe aqueles mergulhão de fazer café? Assim, perigoso para danar, né? Que ele tem uma resistência elétrica, em geral ela está numa forma de espiral, né? Mas eu vou imaginar, só porque o meu desenho aqui não presta, tá? Eu vou imaginar que você tem aqui no fundo o seguinte, você tem um troço que é assim. Não, ficou bom não. É assim, eu vou fazer aqui. Opa. Uma coisa assim que tem seção retangular, tá? Vou até pegar aqui, ó. Tem uma seçãozinha retangular. O que eu quero dizer é isso aqui. Ai, meu Deus, esse paralelepípedo aqui, tá? O que que é? É como se fosse assim, aqui isso aqui seriam os terminais de uma bateria, tá? Na verdade, você ligou isso aqui na tomada, não importa, tá bom? O que importa é que esse cara aqui vai começar a esquentar por efeito Joule, tá? Tá entendendo, não? Né? Isso aqui é como se fosse uma resistência elétrica. Uma resistência elétrica, tá? Em geral, ela vem assim numa forma de uma espiral, assim, aqueles mergulhão, né, de fazer, sei lá, de fazer coisa aí, de fazer café, tá?
Estou fazendo assim só porque eu vou fazer uma aproximação, não. Nesse caso aqui é super válido, tá? Eu vou estudar esse problema numa sessão transversal dele qualquer, né? Porque o que acontece naquela, como se aqui fosse muito longo, tá? E eu vou tratar tudo, digamos assim, por unidade diária. A profundidade aqui, ela não vai importar muito, tá certo? Porque tudo acontece nisso aí. A gente pode até usar isso. Então, o que eu quero dizer, o meu problema tem esse aquecedor elétrico, tá? Quando você liga ele na corrente elétrica, o efeito Joule provoca uma dissipação térmica Q3 ponto, T3 unidades em watt por metro cúbico. Tá? Tá aqui, nosso Q3. Então, qual que é a potência elétrica que ele gera? Né? A potência elétrica vai ser o volume dele vezes o Q3. Beleza? Essa é a potência elétrica. O que mais que está acontecendo? Nas vizinhanças dele, ele está mergulhado num recipiente cheio de água. Então, ele tem aqui um T infinito. Vou apagar aqui que ficou muito. Falar que você mergulhou isso aqui num lugar que tem um T infinito e que tem um coeficiente de troca de calor por convecção H. Tá? Então, nessas condições, que são muito boas, embora idealizadas, são muito, assim, bem legais, assim, tá? Tá indo bem, tá? Que, em geral, um mergulhão ali troca pouco calor por radiação quando você compara aquilo com a convecção, tá? Então, se você pegar uma seção retangular típica desse cara, eu estou fazendo ela comprida assim, só para ela não ficar um quadrado, tá? Então, eu peguei uma seção retangular. O que é que está acontecendo aqui dentro, né? O material da resistência elétrica tem condutividade K e está gerando esse calor Q3 por unidade de volume, né? Nas vizinhanças, você tem o T infinito e tem o H. Eu vou dar dimensões aqui. Como esse problema é bem simétrico, eu vou caracterizar isso aqui como sendo 2 L maiúsculo, ou seja, L é só a metade, tá? Porque como ele é supersimétrico, eu vou usar isso na minha formulação. E aqui é 2L. Quero saber se você entendeu. Beleza? Sim, professor. O problema está bem posto? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida aí? Está gerando calor aqui dentro e está saindo calor por convecção para fora. Lei de Newton do resfriamento, leva o calor embora, né? Então, vamos fazer a formulação desse probleminha. Aqui você pode imaginar que ele tem, digamos assim, ó, vou fazer assim, tá? Essa dimensão aqui, essa largura dele, seria unitária, tá bom? 1 metro quadrado aí, unitário. Vou botar esse 1 para lembrar que é unitária, tá? Então, o que seria a formulação lumped, ou aglomerada? A formulação lumped aqui, basicamente, é você quando vai tratar disso aqui... esqueci de falar uma coisa. Esse problema aqui tem uma hipótese aqui que faltou falar, que eu quero tratar desse. Esse vai ser assim, depois a gente vai fazer outros que não. Tá? Isso aqui vai estar em regime permanente. Tá? Então, isso aqui é uma hipótese. E as propriedades são constantes. Esqueci de falar assim. E o que a gente quer? Né? Queremos determinar a distribuição de temperatura. Olha, na verdade, não é bem isso que eu quero determinar. Não vou escrever nada sobre isso. Porque cada formulação me dá uma coisa. No fundo, o que a gente quer é a distribuição de temperatura, né? A distribuição de temperatura é algo importante para a gente, né? Então, T como T de X e Y realmente algo que nos interessa. Mas a gente vai ver que as formulações podem ou não ser úteis em fornecer esse tipo de informação para a gente, tá? Olha que interessante. A
A formulação aglomerada, de sistemas aglomerados, ou de capacitância global, ou lumped, né? Em inglês, o nome disso aqui é lumped. Então, você bota aqui, se você quiser, porque você só lê isso aqui na língua inglesa, então, às vezes, é bom você saber, é lumped, tá? O que que vai acontecer aqui? Essa formulação, ela não tem condições de acessar esse problema do T, X, Y, tá? Por quê? Porque a formulação lumped, ela, na verdade, assume que todo este corpo, toda essa resistência, é uma coisa só, é um sistema, como diz a palavra, aglomerado, tá? Ele está completamente, ele ignora as distribuições de temperatura aqui dentro. Ele não consegue ver. O que que o Lumped consegue ver? Ela consegue, por exemplo, te dar alguma informação sobre quem é a temperatura da interface TW. A gente fez isso na aula passada. No problema anterior a gente fez. Tá? A gente fez. O que é que nos diz a primeira lei da termodinâmica? E a forma aglomerada sempre olha para essa primeira lei da forma mais assim fundamental dela, na forma mais simples, tá? Ah, como é que fala? A primeira lei da termodinâmica, ela é sempre uma coisa assim, que é a taxa de variação da energia. E aqui eu vou escrever da forma energia interna, tá? Isso que é energia interna, é I, acho que eu usei isso já. Com o passar do tempo, é o calor trocado, líquido, é o calor líquido trocado, mais o trabalho realizado. Aqui, esse sinal, eu já falei disso outras vezes, né? Se o trabalho tivesse sendo realizado contra o sistema, ele soma, né? Se esse trabalho está entrando no sistema, ele soma. O calor que sai, tá certo? Olha, tem uma coisa aqui que muitas vezes a gente, a gente dá uma ignorada, sabe? Mas que no fundo é isso. Por exemplo, como o nosso sistema é permanente, vai vendo que eu vou chegar. Como a gente está em regime permanente, quanto que é DEI dt? É zero. Zero. É zero, boa, é zero. Primeira lei da termodinâmica nesse caso é igual Q ponto mais W ponto é zero. Tá? Você sabe que a gente poderia dizer, tem uma taxa de troca de calor líquida aqui. A taxa de troca de calor é o calor que ele está perdendo por convecção. Isso aqui é fácil. Isso aqui é convecção, vou botar mais para cá. Assim. Convecção. Está saindo, né? Porque a superfície, né? Ele é um aquecedor, tá certo? Está saindo esse calor aí dentro, né? Então, por convecção, quanto é que está indo? A lei de Newton da convecção diz que o calor de convecção é menos. Eu botei esse menos porque está saindo, tudo bem? Aí vai vir a área. Qual é a área? A área molhada, assim, a área de troca de calor. Essa área vai ser basicamente o perímetro desse negócio vezes a largura unitária. Então, eu não vou me preocupar com a largura unitária, tá? Eu vou até multiplicar aqui, depois eu apago. Apago não, cancelo. Então, como é que seria essa área? Seria, sei lá, 2L vezes 2L maiúsculo vezes W. Isso aqui o que que é? A área superficial, A sub. E tudo isso vezes a diferença de temperatura, que nesse caso vai ser TW menos T infinito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa é uma pergunta mais teórica do que qualquer outra coisa. Eu queria que alguém se arriscasse a responder. Tem trabalho sendo realizado nesse sistema aqui? Eu estou ouvindo enquanto você responde. Só tem que ajeitar um negócio aqui. Pode falar, viu? Tem trabalho, alguma potência sendo realizada aí? Professor, acredito que pelo gerador elétrico tem um trabalho. Isso não é legal, cara. O que a gente está fazendo aqui, a, a nossa formulação, a gente já tem uma tendência de falar que tem uma geração interna. É verdade, a gente consegue simular, ou como é que se diz? A gente consegue modelar a geração interna, neste caso, como um termo de fonte de calor, né?
Mas, no fundo, não é isso. No fundo, o que está acontecendo é que tem um trabalho elétrico sendo realizado lá dentro. Você está enfiando dentro desse teu sistema, que é a resistência elétrica, você está fazendo, você está botando lá dentro dele potência elétrica, I vezes U. Isso é potência, é um trabalho. Acontece que esta potência que você está botando lá dentro, ela se dissipa na forma de calor, tá certo? Ou ela vira energia interna, não se dissipa na forma de calor. Foi uma bobagem. O calor só passa, só pode atravessar as fronteiras do sistema. Eu gosto de ser preciso nesse caso. Então, ela não se dissipa na forma de calor, ela se dissipa na forma de energia interna. É muito parecido com um liquidificador, que tem um eixo lá dentro, está cheio de água. Você ligou o eixo, pá, ligou, ele ficou girando, ele está realizando trabalho, tem uma potência de eixo ali. Tem um torque vezes um ômega naquele eixo. Aí você desliga e espera a água parar ali de mexer ali dentro e mede a temperatura da água. A única coisa que você vai ter observado, o único resultado deste trabalho que você fez no liquidificador, com o copo cheio de água, foi aumentar a temperatura da água. É como se o P vezes ômega, o torque vezes ômega do liquidificador fosse uma fonte, uma geração interna de energia. Não sei se você percebeu essa minha analogia, tá? É a mesma coisa que a coisa com a corrente elétrica. Então, no fundo, você pode muito bem dizer que isso é um trabalho que está entrando aqui. Professor, no caso, a área superficial seria 2L's mais 2L's. Da aula depois do almoço me matem. Como é que é? Falei, Arthur. 2L's mais 2L's vezes W. Isso. Quem concorda, levanta a mão. Quem concorda com o professor que Eu era me perdi. vezes? O professor escreveu vezes. O Arthur escreveu mais. Quem concorda com o professor e quem concorda com o Arthur? Na verdade, quem concorda com o professor, levanta a mão. Na real, é 4, né? Não é nem 2 também, seria 4. 4L e 4L's. Porque o 2 já é do... O cara tá mandando bem demais hoje. Porra, posso botar esses dois aqui? É isso aqui mesmo. Eu botei multiplicando. Só que quando multiplica, a gente está calculando essa área que eu rachurei. Eu acho que eu estava rachurando e calculando a área aqui na minha cabeça. Mas não é essa área que a gente tem que fazer. É a área externa, molhada, que é a parte que está em contato com a água. A parte que está em contato com a água é o perímetro, que vai dar 2Lzinho mais 2Lzão duas vezes o Wzinho. Isso, valeu demais, Arthur. Entendeu, pessoal? Entendeu aí, Felipe? Entendi, professor. Obrigado. Pô, obrigadaço, Arthur. Fica ligado hoje aí que eu tô com sono. Ó, a SUP, tá? Agora eu vou para esse trabalho aqui. Esse trabalho, quem foi? Ele acabou aparecendo, em vez de eu botar I vezes U, que dá uma potência dividida pelo volume, eu poderia pegar essa potência e dividir pelo volume, né? Para dizer quem é o que ponto. Eu já coloquei lá que três linhas, assim, que era um watt por metro cúbico. Esse aqui eu tenho que multiplicar pelos metros cúbicos. Aí esse aqui sim, 2L e vezes W. E tudo isso é igual a zero. Tá certo aqui, Arthur? Perfeito, professor. Valeu. Todo mundo entendeu? Pronto, isso aqui é a formulação Lamped. Tá? Isso aqui é a formulação Lamped. A única coisa que ela pode nos dizer é quem é TW. Tá? Aí você faz suas contas aí. Aqui aparece um 4, aqui também aparece 4, ele some, o W some, não é isso? Vai ficar o quê? Fica assim, TW, tá aqui, vai ser igual a... Eu vou botar TW menos T infinito, que eu acho que é melhor. TW menos T infinito vai ser igual a quem? Q, 3 linhas, Lzinho vezes Lzão,
dividido por H, Lzinho mais Lzinho. Bem, pronto. Formulação Lamped. É o que deu para a gente. Tá? Tá comigo ou não, pessoal? Sim, professor. Massa demais. Olha só que interessante. Se o H vai para infinito, o que acontece? TW igual a T infinito. O que é H indo para infinito mesmo? Aqui fica confuso, porque, no fundo, a gente precisaria ter, por exemplo, Seria bom a gente conhecer o K do material, né? Mas H indo para infinito, lembra, você podia pegar H, multiplicar por algum comprimento, um comprimento característico. Eu não sei se é L mais L, se é raiz quadrada de L sobre L, ou se é precisamente, porque eu não sei se vocês repararam, mas essa quantidade que está aqui, ó, L vezes, esse que eu estou passando o mouse, isso aqui tem unidade de comprimento. Isso aqui podia ser um comprimento característico, sabe? Do nosso corpo, tá? Sobre K, se esse cara aqui for muito grande, isso é esse caso aqui, né? Isso aqui quem é? É o bio, tá? Professor, Esse é o bio. Oi. muito maior do que 1, né? Em vez de muito maior que infinito. Esse início, né? Que eu quis dizer grande para valer, meu. É isso mesmo, maior que um, tá? E o outro caso seria, logicamente, se esse mesmo número de bio aqui for muito menor do que 1, o que é que a gente sabe nesse caso, se o número de bio for muito menor do que 1? A gente sabe que, na verdade, a temperatura dentro do corpo, Tx, Y, que seria essa temperatura, é praticamente igual à temperatura na superfície do corpo. Mas ou seja, ele vai estar homogêneo, no caso de pior, muito menor do que 1. Né? É o contrário desse de cima. O de cima é o menos homogêneo de todos, mas a temperatura na interface é igual à temperatura do fluido. O de baixo é super homogêneo, ou seja, não tem diferença de temperatura entre pontos internos no sólido. Toda a diferença de temperatura importante está entre o sólido e o fluido. Né? Então, essas são as duas situações. É isso que o Lamped fala para nós. Beleza? Vocês viram que na formulação Lamped, nos sistemas aglomerados, como eu não tinha que olhar para a distribuição de temperatura, ela era completamente desconhecida, né? Como ela era completamente desconhecida, assim, desconhecida não, a palavra não é essa, a palavra é inacessível ao sistema aglomerado, né? Eu sequer tive que ordenar um sistema de coordenadas. Agora, a gente vai para uma formulação que eu vou precisar de um sistema de coordenadas, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer, eu vou até pegar esse quadradinho, que ele está bonitinho, copiar ele, tá? E vou aqui, ó, eu vou fazer a formulação diferencial. Só porque ela é mais fácil de formular para nós agora. Está aqui o nosso quadradinho, tá? E para fazer a formulação diferencial, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um sistema de coordenadas. Opa. Eu vou colocar um sistema de coordenadas aqui, ó. Sei lá, vou pegar o centro dele, tá? Vou colocar ele aqui. Não, Ctrl Z. X, Y. E eu vou me concentrar só nisso aqui. Por quê? Porque o problema é simétrico. Você concorda comigo que, em relação a esse sistema de eixo aqui, né? Tá tudo igual, né? Ou seja, os outros quadrantes vão dar tudo a mesma coisa, né? Então, eu só preciso resolver esse quadrante aqui, tá bom? Então, pronto, defini um sistema de coordenadas. A outra coisa que eu vou definir aqui
é o seguinte, eu vou tratar neste problema, né, eu vou supor que o número de Biot é muito maior do que 1, ou seja, que H vai infinito, ou seja, que TW é T infinito. Tá? Para começar com isso, não quer dizer que a gente não sabe resolver o outro problema, não. Tá? Sabe, e você, se você tentar, você vai ver que você vai conseguir. Mas eu vou deixar assim por enquanto, tá? Porque eu quero mostrar o método num problema mais simples, para não dar tanta conta, tá bom? Então, fizemos um novo problema, tá? Vou formular este problema sob a luz da forma diferencial, né? Como é que é a forma diferencial nesse caso? Você pega a equação da condição do calor, esse que seria um CV dt dt igual a div de K grade T mais Q3 linhas, Ctrl Z, igual a zero. Como esse negócio aqui é permanente, esse cidadão vai a zero, como as propriedades são constantes e a gente já define um sistema de coordenadas, a equação que governa isso aqui é simplesmente essa, d2t dx2 mais d2t dy2 mais q, 3 linhas sobre k, note bem, para ser o k dividido, tudo isso aqui é igual a zero. E agora eu preciso dar condições de contorno. Tá certo? Então vai lá, me ajuda. Vai me ajudando a dar condições de contorno. Quais são? Vou botar um vizinho aqui, sei lá, A, e você vai me dar uma condição de contorno. Fala uma aí para mim. Bora. Simetria. Simetria? Simetria. E agora expressa ela matematicamente. Como é que é? Vai. Derivada da temperatura em relação à normal da superfície. É mesmo, né? Em que superfície? Tá, não. Tem que ser. Já está fácil aqui. Porque olha só, a direção normal da superfície, a simetria é aqui, ó, gente, tá? Aqui e aqui. A direção normal já é x ou y, né? Depende de superfície que você está. Então, vou te ajudar. Vou botar aqui dt dx em x igual a zero e y igual a qualquer um. O que eu estou dizendo? X igual a zero, y é qualquer um, eu estou falando. Opa, eu estou me referindo a esta superfície aqui. X igual a zero e y igual a qualquer um. Quanto que é essa derivada ali? É zero. A outra seria quem? Dt dy para todo x em y igual a zero é zero. Aqui eu me referi a que superfície? De baixo. Sim ou não? Agora eu vou para as condições de contorno de Dirichlet. Temperatura em x igual a L maiúsculo, L grande, tá? E todo y é igual a t infinito. E o mesmo vale para t em, Ctrl Z, todo x em Lzinho tem que ser igual a t infinito. Quero saber se vocês entenderam. Quem entendeu, levanta a mão. Então pergunta. Se não entendeu, me pergunta. Excelente. Se você não entendeu, me pergunta. Se tem alguém que não entendeu, me pergunta. Pessoal, esse aqui é o problema na forma diferencial. É o que me interessa aqui por enquanto. É difícil de resolver. Estou com um sono danado. Não vou dar conta de resolver esse problema. Tá? Posso te dar uma dica. Para resolver esse problema aqui, a gente tem que usar separação de variáveis. Mas, vai vendo a dificuldade. Ele não está homogêneo. Que aguenta. Ele não está homogêneo esse problema. Aí nem a separação de variáveis vai ser fácil. Tem que mexer nela, tem que fazer uns esquemas. É ruim de fazer isso. Dá um trabalho da terra, tá? Então, eu vou me contentar com
com a forma, deixar ela aí. Formulei. Parabéns para mim, né? Eu poderia fazer, só para constar, seria fácil considerar as trocas de calor por convecção, neste caso? Seria fácil considerar? Seria. Seria muito fácil considerar. Bastaria a gente falar que essa condição C aqui, ó, chamada C', tá? Você poderia dizer que o calor que chega por condução naquela interface, ou seja, menos K dt dx, avaliado lá no Lzão y, tá? Ele vai ser igual a quem? A H que multiplica T no Lzão y menos T infinito. Olha que complicou um pouco, né, a forma da condição de contorno. Nós poderíamos ter um D' absolutamente análogo, que eu não vou escrever, tá? Que você ia calcular a condução igual a convecção. Poderia fazer isso aqui, tá? Mas não é o meu objetivo agora. No final da aula de hoje, você vai se arriscar a fazer isso sozinho. Você vai ver que isso não é algo assim tão elaborado, tá? Quero saber, então, acho que está todo mundo aqui, eu já fiz essa pergunta, estavam comigo. Então, agora eu vou para Professor, outra. Oi, fala, Felipe. em C', por que a derivada da temperatura em relação a x? Eu fiquei um pouco perdido nisso. Vamos ver que interface é essa. Boa pergunta. Essa aqui, ó, é Lzão. Então, aqui é em x igual a Lzão e aqui é em y igual a Lzinho. Essa interface aqui, ó, estou dando condição de contorno para essa superfície, tá? Estou falando interface para essa superfície. Essa superfície aqui, o x dela é Lzão, o y é qualquer um, né? E quem é a direção normal dessa interface aqui? Não é a coordenada x? A condução, o que sai de calor por condução aqui só pode sair desse jeito, ó. dt dx, porque dt dy é calor andando na direção tangente da interface, não atravessa essa interface. A normal só é dt dx. Foi claro? Entendi, professor. Muito obrigado. Falou, garoto. Agora eu vou para outra que eu gosto aqui, que é a formulação integral. Cara, a formulação integral, ela é interessantíssima. Formulação integral é o seguinte, você integra isso aqui, você pega a formulação diferencial e integra. Pronto, vou resolver para você. Você vai pegar, então, aquela equação lá, D2T, dx2 mais D2T, dy2 mais Q1, 2, 3 sobre K, e vai integrar isso aqui em todo o seu domínio. Então, em X, ela vai de 0 a Lzão. Em Y, ela vai de 0 a Lzinho, porque eu estou indo só naquele quarto lá. E eu sei que essa integral todinha, quanto que dá? 0. Porque o integrando é 0. Em todos os pontos daquele domínio. Pronto, isso aqui é a formulação integral. Entendeu? Fiz a formulação integral. E aí? O que a gente vai fazer com ela? Por que eu acho essa formulação muito legal? Por que para mim ela é legal? Tá? Primeiro, a gente vai usar sabedoria que a gente pegou lá na Lamped, né? Você vai ver que a gente vai usar coisa de lá. Vamos usar a sabedoria da diferencial, já usamos a diferencial, ajudou a gente a formular. E vamos aproximar as soluções. Mas antes disso, olha só que interessante, tá? Que interessante que dá para fazer aqui. A gente pode escrever essa formulação assim também. Você pode escrever isso aqui como integral de 0 a Lzinho, de 0 a Lzão, de D2T dx2, dx dy, mais idem, de 0. Aqui eu já vou virar a ordem, tá? Todo mundo é contínuo. Então, vai ser 0 a Lzão,
Aqui eu botei um negócio que tem nada a ver. 0 a Lzão de 0 a Lzinho, D2T, coisado, é dy, dx, está vendo? Eu troquei as integrais, né? Mais a integral de 0 a Lzão de 0 a Lzinho, que 1, 2, 3 linha sobre K, dx, dy, isso aqui é igual a zero. Estou fazendo isso só porque, em geral, isso é muito, nessas equações lineares e tal, isso é muito fácil de fazer quando os domínios são simples, porque, observe bem, essa integral aqui de dentro, essa primeira, ela é muito fácil de fazer, porque ela é integral da derivada. Ela, na verdade, vai dar dt dx avaliado em 0 Lzão dy, tá? E isso aqui quem é? Isso aqui quem é? O dt dx em, como é que fala? Em Lzão é desconhecido. Mas o dt dx em zero é conhecido. Ele é zero. Você concorda? Né? Então, isso aqui, o que que é? Isso aqui, na verdade, ele é dt dx em x igual a Lzão, tá? Em x igual a Lzão, menos dt dx em x igual a zero. Só que pela condição de contorno do nosso problema, isso aqui é zero. E aí, o que que sobrou dessa integral aqui? Sobrou meramente a integral de 0 a Lzinho de dt dx em x igual a Lzão dy. Tá? Ou seja, você pode escrever toda essa forma integral que está em cima da seguinte maneira. Integral de 0 a Lzinho de dt dx em x igual a Lzão dy, mais, aí é a mesma coisa, tá? Integral de 0 a Lzão dt dy em y igual a Lzinho, você vai, né? Trocou tudo, dx. E esse último aqui? Quanto é que dá esse último? Só para ver se você está ligado, se você lembra. Dá conta de fazer aquela integral dupla definida. Parece que dá medo, mas é fácil. Quanto é que é aquela integral? Fala, moço. No valor. Para, no caso, né? Sim, fala logo o valor dela aí, Arthur. Quanto que dá a conta? L vezes Lzão é vezes Lzinho. Aí, garoto. Lzão vezes Lzinho. Que 3 linhas sobre K. Tudo isso igual a zero. Olha que esse termo Lzão vezes Lzinho, que 3 linhas sobre K, já apareceu na nossa história. Lzão vezes Lzinho vezes K. Estava aparecendo aqui esse cara. Dúvidas? Então, isso aqui, ó, é uma formulação integral, no nosso caso, tão boa quanto. Na verdade, ela é até um pouco melhor do que esta primeira formulação integral aqui. Ela é um pouco melhor, por quê? Porque eu já consegui fazer uma integração do problema. Eu já consegui fazer uma integração do problema, aplicando uma condição de contorno. Tá? Aplicando uma condição de contorno. Então, isso é muito legal, porque a gente tem uma forma integral que já, digamos assim, aplicou uma condição de contorno. Ela já está embutida nessa forma. Tá? A condição de contorno em y igual a zero já está embutida aqui. Tá? A forma integral, ela é menos uma solução e mais uma ferramenta para que você proponha soluções. Tá? Ouça o que eu estou te falando. E isso, para você que está fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, que quer ser cientista ou pesquisador, é a mesma coisa. Né? Formas de encontrar as soluções são mais valiosas do que soluções de problemas de solução conhecida. Né? Então,
aqui eu quero me concentrar nisso. Como nós podemos usar a solução integral, a forma integral, perdão, para propor soluções? No caso, soluções aproximadas. Então, olha só o que a gente quer fazer. Eu quero achar uma solução aproximada. E aqui, você tem que assumir grande parte da responsabilidade. Tá? Você tem que assumir grande parte da responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aproximar soluções significa propor coisas. Tá? Então, você vai ter que propor alguma coisa. E a sua proposta tem que encontrar fundamento em algum lugar. Né? Então, isso é o mais relevante aqui nesse caso. A sua proposta tem que encontrar fundamento em algum lugar. Tá bom? Olha, como é que nós vamos... O que nós já sabemos do nosso problema? Né? Se a gente pegasse uma versão 1D desse problema, nós resolvemos uma versão 1D desse problema. Né? Quando a gente estava resolvendo o problema, né, eu vou colocar aqui assim, isso que seria hipóteses, né, o que sabemos sobre o problema. Mas essa retórica aqui, sabemos sobre o problema. Né? Então, vamos tentar dar algumas respostas para isso, tá? A gente fez um exercício numa dessas aulas aí, que tinha lá uma esfera e ela tinha uma condutividade e um Q 3 linhas. Não foi? E o que a gente descobriu quando resolveu esse problema? Eu não vou nem botar a fórmula aqui. Nós descobrimos que a solução... e esse Q 3 linhas tinha um H e tinha um T infinito. Esse problema esférico aqui, em uma dimensão, ele é um problema unidimensional, no sentido de que a temperatura depende só de uma variável, que é o R. Tá? Este problema 1D, ele tinha muitos elementos que esse nosso problema aqui tem. Muitos. O que ele tinha? Ele tinha uma geração interna. E ele tinha convecção acontecendo. Aqui, no caso, a convecção, a gente vai acabar sumindo com ela. Porque eu pedi para você fazer no seu estudo dirigido, imaginar que TW fosse igual a T infinito. Né? Mas uma coisa importante que a gente descobriu aqui é que a solução do nosso problema, essa aqui, era um perfil parabólico. Eu não vou nem escrever ele. Tá? Não vou nem escrever a fórmula. Porque a informação mágica, a informação importante, é que a temperatura era parabólica. E isso vem naturalmente de existir o quê? Uma fonte de calor ali dentro. Então, quando você compara o seu problema 2D em mãos e aquele problema 1D que nós resolvemos, e você podia ter resolvido outro problema 1D, de uma parede, né, em coordenadas cartesianas, ia dar um problema parabólico, uma solução parabólica. Né? A gente poderia ter feito essa abordagem, tá bom? Assim, você pega uma parede assim, você fala que, na verdade, ela é simétrica aqui, tá? Aqui tem H, tem infinito, está em regime permanente, então você sabe que aqui a derivada dt dx aqui é zero, tá certo? Vamos supor que você falou que aqui t é igual a tw, que é igual a t infinito, a gente poderia ter usado o h lá, não tem problema, que eu estou supondo que h está indo para infinito, e vai resolver o problema nesse domínio aqui. A equação que governa aqui é K, e tem uma geração interna aqui, é 3 linhas. A equação que governa o problema aqui é K d2t dx2 mais Q 3 linhas igual a zero. Com que condições de contorno? Você sabe que dt dx em zero é zero e t de L é t infinito. Se você resolver esse problema aqui, vai dar uma parábola. Tá? Vai dar uma parábola. Tá certo? Então, isso que vai... Faça você aí, tá? Você vai ver que isso aqui
T é parabólico. Assim como era no problema esférico. Tá? Então, eu vou assumir, eu vou usar essa informação importante aqui para dizer que o nosso problema tem solução parabólica. Tá? Que ele é um tipo de... que vai dar uma solução parabólica. Então, eu vou fazer aqui um chute. Não, chute é uma palavra muito forte. Tá? Eu vou criar aqui um modelo para a variação de temperatura no corpo. Eu vou falar que o T, em geral, o que a gente espera? Que o T de xy menos T infinito seja uma função de x e de y. Tá? Seja uma função de x e de y. Aqui eu podia fazer um parênteses e te lembrar que quando você estudou separação de variáveis lá muitos anos atrás, você deve se lembrar que quando a gente usava separação de variáveis, a gente assumia que a forma dessa função x e y era uma f de x vezes uma f de y. Alguma coisa nesse estilo aqui, ó. Eu vou chamar uma g de y, eu vou chamar isso aqui de x grande, de x vezes y grande de y. Tá? Então, aqui eu já estou fazendo, isso aqui já é um modelo, né? Isso aqui é a base da separação de variáveis, mas eu estou propondo um modelo, né? Eu vou tentar pouco, mas esse modelo ele tem uma justificativa até fora da questão da base de separação de variáveis, tá? Por quê? Por que é esse modelo? O que eu estou tentando imaginar é que, olha só, se esse problema em 1D é parabólico, cadê? Nossa, ficou muito longe já o problema. Se esse problema aqui em 1D é parabólico, como é que é a versão 1D dele? É só você fazer L muito, muito, muito maior do que Lzinho. Se você fizer L muito, muito, muito maior do que Lzinho, tá bom? Então, ele seria basicamente só uma sucessão de perfis em Y, um do lado do outro igualzinho, né? Porque os efeitos de borda não estão mais ou menos assim amortecidos. Então, olha que curioso aqui. Eu estou pegando a parábola que ele dá em Y e vou pegar a parábola que ele daria em X e vou multiplicar. É um jeito completamente diferente de resolver problema. É um jeito, tipo, assim, digamos, criativo de resolver problema. Tá? Então, por exemplo, o que eu vou dizer que vai ser essa coisa aqui? Eu vou pegar assim. Eu vou usar parábolas, mas que satisfazem ou obedecem às condições do contorno, naturalmente. Né? Tem que usar essas parábolas. Isso é fácil para parábola, né? Porque a parábola, ela em zero tem derivada a zero, se você pegar uma parábola centrada. Então, é basicamente o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma parábola centrada, por exemplo, em y, né? Ou em x, para ficar fácil. Então, por exemplo, uma parábola em x que está centrada, que não está transladada, ela seria do tipo assim, você pode botar aqui assim, L ao quadrado, eu vou te explicar já porque L ao quadrado, menos x ao quadrado. L ao quadrado menos x ao quadrado. Porque, olha só, vai vendo, tá? Lembra que aqui, ó, tem infinito. Então, o que importa é que isso aqui tem que dar zero. A diferença de temperatura entre o sólido e o fluido dá zero na interface nessas condições desse problema. Então, o que você faz aqui? Observa que isso vai dar zero. Porque quando o x for igual a L grande, isso aqui dá zero. Então, essa condição de contorno está satisfeita. A outra coisa é que se você tomar a derivada dt de x e avaliar essa derivada em zero, ela vai dar zero também. Isso você não precisa fazer conta para saber. Isso é fácil de saber, não é verdade? Porque se você pegou essa parábola aqui, ela nada mais é do que essa função assim.
cruza em L, tem o máximo em 0. É ou não é? Né? E é decrescente assim. Então, tá aí, essa parábola, ela é igualzinha aqui assim. Igual. E vou pegar essa parábola e vou multiplicar. Vou fazer a mesma coisa na outra direção. Ah, e tem que ser L ao quadrado para quê? Para dar 0. Aqui eu vou fazer na direção Y. Tá? Criei essa função aí, ó. A função da temperatura. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou forçando a barra. Eu estou, sabe, sendo muito... forçando a barra mesmo. Essa é a palavra. Tá? A única coisa é que esse perfil, ele tem esta... Eu tenho que dar alguma chance, dar algum grau de liberdade para esse meu chute, tá certo? Ela não pode ser uma solução só, uma função que não possa, que nada nela mude. Na verdade, o que eu estou fornecendo é uma base, tá certo? Uma base com infinitas funções. É isso que eu estou oferecendo, não, que eu tenho que oferecer. Então, eu tenho que fazer disso aqui uma base. Agora, só tem uma função de base, que é essa. A única coisa que eu posso fazer com ela é multiplicar por uma constante. Chama-se constante de A a zero. A zero. Uma constante. Constante a determinar. No fundo, o que nós vamos fazer aqui, o que nós estamos fazendo é o seguinte. Eu estou supondo, fazendo um guess, um chute, para a forma do perfil de temperatura. Agora, esse chute, na verdade, como eu falei, um chute para a forma, para o jeitão. E eu crio uma família de soluções, eu dou possibilidades de solução. E eu vou usar estas possibilidades agora na forma integral, porque a forma integral vai me ajudar a selecionar entre todas as possibilidades de solução aquela que respeita o princípio integral que está sendo representado pela forma integral. No caso, o princípio da conservação da energia, a primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, olha só, depois que a gente fez, que a gente foi criativo, como é que a gente usa? Como é que a gente usa isso? Fácil. Tá? Você pega lá a sua forma integral, sei lá, ela estava assim, integral de 0 a Lzinho, né? Lzinho, dt dx, Lzão. Tá? Você pega essa integral de 0 a Lzinho, dt dx em x igual a Lzão dy, mais a integral até Lzão, dt dy em y igual a Lzinho dx, mais Lzão, Lzinho, que 3 linhas sobre K. É só conferir, gente. Mas se você quiser levantar a mão aí de revolta, falar alguma coisa e tal, você pode falar, tá? Mas, pô, professor, você está viajando demais, como assim, cara? Eu não ia pensar nisso. Na verdade, a gente não pensa nisso porque a gente passou a vida inteira resolvendo a equação diferencial. É como se a equação diferencial ela emanasse a solução, mas não é assim que a gente tem que pensar sempre. Tá? Na verdade, você aprende no problema 1D que aquilo vai dar uma solução que é uma parábola no 1D. O que você espera no 2D? Você espera que seja um paraboloide. Tá? E é basicamente isso que a gente está propondo. Que ele seja um paraboloide. É claro que as quinas, né, elas vão estragar a minha solução. Né? Nesses pontos, porque a geometria não é perfeita ali, assim, as interações que eu estou dizendo aqui é que naquela quina o fluxo de calor ele vai ser mais super complicado, porque a quina, quando você olha ela de perto, ela não é
um retângulo, né? Assim, ela não o fluxo de calor ele não necessariamente vai passar por essa ponta, ele vai querer também passar pela outra superfície e ele não vai ser unidirecional para obedecer o perfil parabólico daquela direção ou de uma direção favorita. Então, nas quinas da solução a gente talvez espera que se afaste. Agora, observe que essa solução ela é tanto melhor, por exemplo, quanto mais esticado for esse corpo. Na verdade, a gente vai ver que no esticadão eu consigo fazer uma solução que é quase analítica, mas o que eu quero dizer aqui é que a informação de que ela é parabólica, porque tem uma fonte, é o que a gente está usando. Estou usando o seguinte: tem uma fonte de calor, o perfil de temperatura é parabólico. Em algum lugar ele tem um máximo e cai a partir desse máximo. Coloca uma função que tem esse jeitão lá dentro e vou dar um jeito dela obedecer ao princípio integral. Se você me ajudar a calcular essa dt dx aqui, quanto que é dt dx? Se você olhar para aquela expressão lá em cima, vai ser menos 2x a zero, que multiplica L ao quadrado menos Y ao quadrado. Acho que é isso. Menos 2x a zero está lá. Vou puxar para cá. Menos 2x a zero para lá. L ao quadrado, Y ao quadrado. Tá certo. Né? Então, isso aqui, obviamente, avaliado em x igual a Lzão, é igual a quanto? É igual a menos 2Lzão a zero, que multiplica L ao quadrado menos Y ao quadrado. Bota isso naquela integral de 0 a L, de menos 2Lzão a zero, L ao quadrado menos Y ao quadrado dy, isso que na verdade dá menos 2Lzão a zero, a integral de L ao quadrado é L ao quadrado y, a integral de y ao quadrado é y terceira sobre 3, isso aqui variando de 0 a Lzinho. Que é só conta, né? Essa aqui de dentro dá quanto? 2L ao cubo sobre 3. Então, isso aqui deu quanto? Menos 2, L maiúsculo, L ao cubo, a zero sobre 3. Se você fizer a outra, ela sai meio que por simetria, que vai ser a integral de quem? dt dy em y igual a Lzinho dx. Na hora que você fizer essa integral aqui, ela vai resultar em menos 2, Lzinho, Lzão ao cubo, a zero sobre 3. Agora eu vou usar tudo lá na minha forma integral. Soma dois iguais, depois a gente põe aquele lá. Então vai ser assim. Menos 2, Lzão, Lzinho ao cubo, a zero sobre 3. Menos 2, Lzinho, Lzão ao cubo, a zero sobre 3. O último termo eu não me lembro. Lzão, Lzinho, Q3 linhas sobre capa. Lzão, Lzinho, Q3 linhas sobre capa. Igual a zero. Dá para dar umas canceladas bacana aqui. Esse Lzão aqui vai embora com esse Lzinho. Vai embora com esse Lzão. Isso aqui fica ao quadrado. Isso aqui fica ao quadrado. Então, sobrou o quê? Sobrou menos... desculpa, gente. Menos 2/3. 2/3 que multiplica L ao quadrado mais Lzão ao quadrado. Tá certo, gente? A zero mais Q3 linhas sobre K igual a zero, portanto, A zero é igual a 3 Q3 linhas sobre 2 L ao quadrado mais L ao quadrado. K.
Será que eu estou indo bem? Quase. Vou ler aqui meu gabarito. Aqui tem esse aqui, um 4. Devia ter olhado antes. Porque tem esse 2 vezes esse 2 aqui. Eu já vi que eu perdi vocês. Aqui é um 4 também. Isso aqui tudo é 4. Feio aquele sinal. 4, 4, mais 4. Como é que está o meu modelo de temperatura? T de x e y menos T infinito é igual àquele cara que a gente... Vou até colar ele aqui, ó. 3, Q, 3 linhas, 4 capa, L ao quadrado mais L ao quadrado, que multiplica L ao quadrado menos x ao quadrado, L ao quadrado menos y ao quadrado. É isso aí. Botou o K lá embaixo. Tá agora. Ah, o Oi? K já foi mal. Botei Já aqui. vi. Botei aqui. Tá? E ainda dá para fazer um negócio legal, que é botar L em evidência, L maiúsculo ao quadrado em evidência aqui, L minúsculo ao quadrado em evidência acolá. Tá certo? Aí esse cara, ele vai ficar doidinho, quer ver, ó? Eu não sei como é que eu ia fazer isso aqui. Ah, sim. Sim. Quer ver o que que dá para a gente fazer aqui? Eu nem sei se vale muito a pena, mas eu vou fazer, tá? Eu vou fazer aqui. Isso aqui ainda daria para fazer assim. 3, Q 3 linhas, L ao quadrado, L ao quadrado. Isso aqui que multiplica 1 menos x grande sobre L ao quadrado. 1 menos y, x grande não era y, sobre Lzinho ao quadrado. E aqui no denominador, não ficou legal. Espera aí. Não ficou legal. Isso é possível, mas eu não estou gostando. Tá? Eu não estou gostando disso aqui. Porque era melhor que aqui ficasse um L maiúsculo, para a gente usar ou um L minúsculo, para a gente usar o mesmo L característico, para isso ser tipo uma adimensionalização, para a gente usar o mesmo L característico, você está entendendo? Né? Se eu quisesse fazer alguma coisa nesse sentido, eu ia ter que fazer diferente. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu só ver se vai dar certo. Sei lá. Tá? Eu vou deixar assim. Vamos ver. Porque eu vou chegar na resposta que tem aqui no ARPAS. Ó, aqui embaixo eu vou botar 4K e vou dividir pelo L maiúsculo. Então vai ficar assim, L maiúsculo ao quadrado vai multiplicar quem? Vai multiplicar 1 mais Lzinho sobre L maiúsculo ao quadrado. Aí esse cara vai à glória com esse aqui. Não, é isso mesmo, tá? E aí eu vou passar toda essa quantidade, 3Q, 3 linhas, L ao quadrado, 4K para o outro lado, para chegar assim numa coisa tipo adimensional. Tá certo, mas aqui não tem o comprimento adimensional, não ficou claro para mim. A lei fica bonita, mas assim, o comprimento adimensional
não está tão legal, porque a gente não tem quem a gente adimensionalizou, se foi L maiúsculo ou L minúsculo. Mas não importa. Tá? Para fins do que eu queria mostrar aqui, isso é bem mais importante. Né? Aqui teria essa diferença de temperatura característica. E tudo isso seria igual a que função bacana, né? Seria igual a essa função aqui, a o 1 menos x sobre L maiúsculo ao quadrado, que multiplica 1 menos y sobre L minúsculo ao quadrado, tudo isso dividido por 1 mais L minúsculo sobre L maiúsculo ao quadrado. Isso aqui é uma solução aproximada. Quero ouvir vocês aqui. Fala alguma coisa aí. O comprimento característico, no caso ali, ele ficou ao quadrado, né? Aí meio que saiu de comprimento. Como assim? Não, na Não, realidade, aqui, você está vendo, não tem um comprimento característico legal, porque a gente não escolheu nem o L grande, nem o L minúsculo. Né? Porque aqui ó, a coordenada x ficou com L maiúsculo e a coordenada y com L minúsculo. Isso não pode, quando você está dimensionalizando, você tem que escolher alguém para ser o seu comprimento característico. Tá? Então, aqui, muito embora essa expressão seja adimensional, não está claro quem é o comprimento característico. Né? Se foi L grande ou L pequeno. Tá? Então, eu não estou tratando, muito embora este número aqui seja claramente uma diferença de temperatura característica do problema. Como seria se esse Lzinho fosse o L maiúsculo? Eu também podia ter virado tudo isso para L maiúsculo e também seria uma diferença característica de temperatura. Entendeu? Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é que nós chegamos nessa solução aproximada aqui e ela... A gente teve um nível de imaginação muito grande. Eu quero dizer o seguinte: nós dissemos arbitrariamente muita coisa sobre o perfil de temperatura. Quando a gente diz muita coisa sobre o perfil de temperatura, quer dizer que tem pouca coisa que as equações governantes podem fazer para ajustar aquele perfil de temperatura. Tá? Como tem um nível de arbitrariedade muito grande no que a gente fez, um dos critérios que a gente usa na hora que vai expressar a nossa imaginação para propor soluções, que foi nesse ponto aqui, é o seguinte: faz pouco sentido você procurar coisas que sejam muito complicadas. Né? O que eu quero dizer é o seguinte: é bastante arbitrário o que eu vou colocar aqui. Tá? É bastante arbitrário. Então, eu vou colocar o que for mais simples. Né? Então, o mais simples é isso. Eu poderia ter escolhido funções que obedecessem às condições de contorno, que eram mais complicadas. Só que a parabólica é a mais simples entre todas elas, porque você pode impor duas condições de contorno, sendo uma de derivada e uma de Dirichlet. E mais do que isso, nós tínhamos indicativos muito poderosos de que a solução parabólica era muito boa. Por quê? Porque, na verdade, a solução parabólica, ela vem do que seria a versão 1D desse problema. Na versão 1D, o perfil de temperatura é facilmente detectável, a gente consegue resolver ele e chega na solução parabólica. Né? Esta solução aqui usa essa ideia. Essa solução usa essa ideia. Tá bom? Como ela é uma solução aproximada, eu estou meio surpreso que até agora não teve muitas perguntas. Tem uma pergunta muito evidente de se fazer.
que não está sendo feito. Professor, a aproximação seria só por causa da função, né? Ou Sim, mas isso é tudo, né? É isso mesmo, a aproximação está aqui, ó. Na verdade, aqui. Aqui não tem tanta aproximação. Mas aqui tem muito. Tá? Aqui tem muito. Porque você já disse a forma das funções. Isso aqui está muito forçada a barra. A pergunta, que eu não sei como, que ninguém está me fazendo aqui, é se essa aproximação de solução é boa ou ruim. Será que eu estou errando da metade? Será que eu estou errando de 20%? Qual será que é o meu erro máximo? Onde ocorre o meu erro máximo? De quanto ele é? Como que eu posso resolver essas perguntas? comparando com as outras versões como a diferencial? Essa é a solução trivial mesmo desse problema, né? Ou se, e em muitos casos, quase a única. Não é única, a gente pode fazer, vou fazer uma subversão total daqui a pouco, mas você tem razão, eu tenho que ter alguma referência para comparar a minha solução, tá? Tem uma coisa que eu sei de antemão, que é, eu sei de antemão onde ocorre o maior e o menor erro. Onde é? Eu vou redesenhar o domínio aqui e eu gostaria que vocês me dissessem, nosso domínio, ele é assim, x e y, e a nossa amiguinha está aqui. É um quarto só. Qual é o lugar que tem o maior erro? Imagino que o Aqui, menor né? seria nas bordas, né? Então, o maior... Essa coordenada aqui, ela é L e essa aqui é Lzinha. Com certeza vai ser numa quina, mas não em todas. O erro nas quinas não é o maior. Sabe por que não? Quanto que vale a temperatura nessa superfície e nessa superfície? é infinito. É infinito. Se você pegar a nossa solução aproximada e colocar x igual a L grande, que seria essa superfície, quanto que dá a nossa solução aproximada? Zero. Hum? A diferença é igual a zero. Ou seja, tem Igual infinito. tem infinito. Temperatura tem infinito. A nossa solução aproximada em toda a fronteira onde tem condição de contorno de Dirichlet, ela crava. Onde teve condição de contorno de Dirichlet, ela cravou o valor da temperatura. Tá? Então, a questão aqui é a seguinte. E nesse outro lugar aqui? Vou fazer de outra cor. Que condição de contorno a gente colocou aqui na nossa solução? Foi a condição de derivada. A gente sabe que a derivada vai estar ok aqui. Ou seja, não vai ter fluxo de calor. Mas nós não informamos quanto que é o valor da temperatura. E o erro entre a solução é para o perfil de temperatura. Então, com certeza, a derivada aqui está certa. Porque as derivadas nessas duas regiões aí, aqui no caso a dt de y, e aqui é dt dx, todas as duas são zero aqui.
E essa nossa coisa V. Mas ela não, a temperatura não. Tá? Temperatura não. Eu arriscaria dizer que o erro máximo ocorre em algum ponto o mais distante possível das condições de contorno de Dirichlet, porque na condição de contorno de Dirichlet o erro é nulo. À medida que eu vou me afastando das condições de contorno de Dirichlet, o erro vai aumentando. Se eu lembrar que eu estou resolvendo um problema que é simétrico, na verdade, esse quadradinho aí, ele tem outros 3 irmãos gêmeos colados, siameses nele. Então, tem um ponto especial, que é o ponto que está mais distante de todas as condições de contorno de Dirichlet, que é a origem. Então, na origem é onde eu estou mais distante do ponto de Dirichlet. Então, na origem é onde eu espero que ocorra o erro máximo. Tá comigo ou não? Legal. Agora a gente tem que conseguir comparar isso com alguma coisa, para a gente saber se esse negócio presta ou não. E eu não sou o cara que vai fazer a solução analítica para isso, mas hoje não tem jeito de fazer a solução analítica. A gente pode fazer uma solução numérica. A gente pode fazer uma solução numérica bem fininha. É isso que eu acho uma subversão maravilhosa, sabe? Usar uma solução numérica, que é por definição aproximada, para comparar com a nossa solução aproximada, que é analítica de uma certa versão do problema. Então, é uma subversão bonita, né? Mas que faz todo sentido em tempos modernos, em que a gente precisa pensar diferente e fazer as coisas diferentes. Faz todo sentido, tá? Porque a gente tem confiança nas nossas soluções numéricas para resolver um problema como esse aqui. Só por curiosidade, quem aqui dessa turma foi meu aluno de métodos numéricos no semestre passado? Levanta a mão. Queria, mas não fui. Então, você vai ser no semestre que vem. Beleza. Então, tá. A minha proposta é fazer um método numérico para resolver isso aqui. Tá? A minha proposta é fazer um método numérico para resolver isso aqui. Eu vou usar o método das diferenças finitas e eu vou programar isso aqui rapidinho. Tá? Eu vou usar o método das diferenças finitas. Vou mostrar para você como é que fica sem dar muita explicação. Se você fez o meu curso de métodos numéricos no semestre passado, você vai entender o que está rolando aqui. Inclusive, você vai ter todas as subrotinas. E se você não fez, e o que eu vou fazer aqui, que provavelmente você já deve ter visto em algum contexto, foi muito misterioso para você, você pode conversar com seus colegas ou pode conversar comigo. O programa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer ele em Octave, que é a mesma coisa que MATLAB. E você pode usar ele aí na sua... Eu vou botar ele no mudo, tá? Então, é fácil e rápido fazer isso. Isso não é difícil fazer, tá? Eu acho que eu consigo fazer até antes do fim da aula, né? Olha só como é que é isso, gente. Então, eu vou fazer aqui uma solução numérica. A minha solução numérica é para essa equação aqui, ó. Eu vou pegar o nosso domínio, que é um domínio retangular assim, e vou dividir ele em pontos igualmente espaçados. Na verdade, isso não está aparecendo, mas devia ser um quadradinho, tá? Esse aqui, todos os quadradinhos. Então, essa distância aqui, ó, ela vai ser fixa, a distância entre os pontos, tanto para cima como para baixo, tá? Eu vou pegar um ponto qualquer aqui, e a vizinhança desse ponto aqui vai ser bem definida, tá? Se eu pegar esse, então eu vou conhecer a solução só nesses pontos aproximados, certo? Então, quando você pega esses pontos aqui, esse aqui é o ponto IJ desta malha, esse é o I mais 1, esse é o I menos 1, esse é o J mais 1, esse aqui é o J menos 1, tá?
Se você colocar então aqui neste ponto aqui, ó, que você tem um ponto e nele você conhece a temperatura I e J. O ponto da frente dele é a temperatura em I mais 1, J. O ponto de trás é a temperatura em I menos 1, J. Em cima, você já sabe, é I, J mais 1. E embaixo é I, J menos 1. Tá? Isso aqui, minha gente, como é que fala? Se a gente usar este conjunto de pontos aqui, se você pegar este conjunto de pontos, de 5 pontos, tá? Existe uma aproximação que a gente faz para este operador laplaciano, tá? Você pode até escrever isso aqui é o laplaciano, 2D, tá certo? Mas eu não vou escrever isso não, o laplaciano tem que ter um 2 aqui. Esse aqui é o laplaciano. Eu vou botar H, porque o pessoal de numérico fala isso, é aproximado, tá? H é o de 5 pontos. Você aproxima esse laplaciano fazendo o seguinte, ó. Você soma todo mundo que não é o ponto, I menos 1J, mais T, I, J menos 1, Ctrl Z. O ponto você subtrai 4, IJ. Isso aqui é uma aproximação para o operador laplaciano. Mais T, IJ menos 1. Opa, mais... Não, desculpa, gente. Aqui eu vou faltar o I mais 1. E aqui é o T, I, J mais 1. Tudo isso. Dividido pela norma da malha, o tamanho da malha, vou falar que esse tamanhozinho aqui, ó. Eu não vou usar a letra H, não. Eu vou usar ΔX, porque a gente já está cheio de H aqui em transferência de calor. Chama isso aqui de ΔX ao quadrado. Isso aqui é uma aproximação para o laplaciano da temperatura. Tudo bem? Deixa eu só saber, que eu só quero perceber a temperatura. Temperatura da turma. Quem já viu isso? Ufa. Arthur viu, Arthur. Sem frescura. Não? Beleza. Vou continuar. Tá? Então, o que acontece? Eu vou botar isso aqui, mais o Q 3' sobre K igual a 0. Quando a gente faz isso, você vai chegar numa equação que é assim, ó. Você vai ver que está todo mundo igual, fica assim. T, I menos 1J, mais T, IJ menos 1, menos 4, T, IJ, mais T, I mais 1J, mais T, I, J mais 1. Aí, nesse caso aqui, vai ficar assim, igual, ou mais, vai. Que 3 linhas, ΔX ao quadrado, sobre K igual a 0. Essa expressão aqui, essa coisa aqui, ó, é o quê? Essa coisa aqui é a equação, como é que fala? É a forma discreta da equação, tá? É a forma discreta da equação. E é que a gente vai usar... Oi? Nesse caso, o ΔX é igual a ΔY, é isso mesmo? Nesse caso todo mundo é igual, tá? ΔX, ΔY, delta, eu ia chamar isso de H, mas eu resolvi não chamar de H por conta da coeficiente de troca de calor por convecção. Tá? Certinho, obrigado. Alô, meu garoto. Então, olha só, algumas observações que eu tenho que fazer isso aqui. Toda vez que o meu J, vamos supor que que o I comece no 1, 2 e vai até N. N da direção X, porque eles não são iguais, né? E o J vai de 1, 2 até a direção N da direção Y. Tá? Então, vamos pensar nisso, tá bom?
O que que acontece? Toda vez que o I for igual a nx, ou seja, que eu estiver lá na beirada, na superfície direita, em contato com o fluido, eu já sei quanto que é a temperatura. Eu sei quanto que é a temperatura, né? Eu sei o quê? Eu sei que a temperatura em nx para qualquer j lá é igual a T infinito. O mesmo vale para j igual a ny. Você sabe que a temperatura em todo I, eu não preciso me preocupar com esses caras, eu vou só botar os valores deles e vou deixar eles lá. Tá bom? Beleza? O que que acontece quando I for... quando I for igual a 1? O que que acontece quando I for igual a 1? Tá? Quando I for igual a 1, vai acontecer que a derivada é nula, ou seja, dt dx é igual a zero. Dt dx é igual a zero. Uma maneira assim rudimentar, grosseira, tá? De fazer isso é você pegar lá a sua malha, tá assim? Esse aqui, ó, essa aqui são os nós I. Esse aqui é I igual a 1 e esse aqui é 2. Uma maneira de você dizer que isso aqui acontece, isso aqui é meio forte, tá? Eu não gosto dessa condição de contorno aqui. É falar que T2 é, na verdade, assim, T2 para qualquer J é igual a T1 para qualquer J. Você concorda comigo? Que você pode fazer isso? Então, toda vez que I for igual a 1, isso aqui acontece, ó. T2 é igual a T1. Mas quando a gente olha aqui na nossa equação, né, quando I é igual a 1, se você botar... Na verdade, como é que fala? O que eu vou ter que fazer aqui é o seguinte, ó. O que eu vou fazer quando eu chegar lá no I igual a 2, esse nó aqui a gente não vai calcular ele também. Tá? A gente não vai... Ah, não, a gente vai calcular. Deixa eu ver que horas. Eu vou só preparar isso e eu trago o programa pronto na aula que vem. Eu vou te mostrar isso. Se você souber, eu pensei que eu ia conseguir terminar, mas eu não. Em geral, superestimo minha capacidade. Eu não vou usar essa coisa muito ruim, não. Eu vou usar uma coisa um pouco melhor. No I igual a 1, a derivada é zero. Só tenta me acompanhar uma ideia aqui. Se você vier para cá e imaginar que aqui existisse um I igual a zero que não existe. Você imagina que ele existe. Que valor ele teria? Olha a minha conjugação verbal. Ele teria. Ele não existe. Mas se ele existisse, que valor ele teria? Para satisfazer essa condição de contorno, e essa condição de contorno está nessa superfície aqui, ó, tá? Para a derivada ser nula nessa superfície, o valor da temperatura em I igual a zero teria que ser igual ao valor da temperatura em I igual a 2. Você concorda que se esses dois valores fossem iguais, a temperatura nessa interface, a derivada seria nula? Medida bem no meio, né? Uma boa aproximação para a interface. Então, né, o que a gente pode fazer? A gente pode imaginar que o T de 0 para todo J é igual ao T de 2 para todo J. Isso aqui vai reproduzir para mim o quê? O dt dx em I igual a 1 para todo J, aproximadamente zero. Isso aqui é essa condição. Né? Que é essa condição. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar a nossa equação aqui de cima e vou escrever ela para I igual a 1. A nossa equação lá para I igual a 1, ela é assim. Ó.
ela é T de I menos 1, ou seja, 0, J. Aí vai mais T de I, que é o 1, J menos 1, não importa, vai correr. Menos 4, T de I, que é 1 para todo J. Mais, aí o resto não muda, tá? Vai ser T de I mais 1, que é 2 para todo J, mais T de I, que é 1, J mais 1. Tudo isso mais que 3 linhas, ΔX ao quadrado sobre K, igual a 0. Tá? Só que neste caso específico, eu sei o quê? Que o T0, que é o cara que não existe, é igual ao T2. Então, eu vou substituir isso aqui, ó, por T2J. E a minha equação para o nó I vai ficar modificada. Como é que ela vai ficar? Portanto, para o nó I1, né? Para o nó I igual a 1, a equação ela fica modificada para obedecer à condição de contorno. Ela vai ficar assim, T de 1, J menos 1, menos 4, T de 1J, mais T2J mais T2J, 2 T2J, entendeu? Mais T de 1J mais 1, mais Q, 1, 2, 3 linhas, ΔX ao quadrado sobre K igual a 0. Isso aqui é a equação para I igual a 1. Professor, Oi. essa condição de contorno aí na forma discretizada é aquela condição de contorno do ponto fantasma que vocês pedem? É a condição de contorno do ponto fantasma. Ela mesma. Nossa, Tá? Se você fizer a mesma coisa para J igual a 1, tá? Se você fizer a mesma coisa para J igual a 1, vai ficar muito análogo, vai ficar assim, T de todo I, J1, menos 4 vezes T de todo I. Não, aqui não era todo I, não. Todo I menos 1, menos 4 vezes T de I, 1, mais 2 vezes T de I2, J2, mais T de I mais 1, 1, mais Q, 1, 2, 3 linhas. ΔX ao quadrado sobre K igual a 0. Pronto. Ó, pessoal, é o seguinte. Com essa equação que está aqui, essas duas, que são as equações das condições de contorno, mais essa equação da condição de contorno de Dirichlet, que vai ser muito fácil, tá? Vou grifar. Tá? Mais essa equação, que é a equação para todo nó, eu vou fazer um loop. Qual que é a ideia desse loop? Esse loop vai andar em I e J, tá? Só onde ele precisa, né? Ou seja, ele não precisa ir até NX, nem até NY, ele vai até o NX menos 1 e o NY menos 1, porque esses aqui ele já conhece, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou isolar o T e J, vou dar um chute inicial, tá? Vou isolar o T e J nessa equação aqui, toda vez que eu não tiver no contorno. Quando o I for 1, eu vou isolar o T e J nessa equação. Quando o J for 1, eu vou isolar o T e J nessa equação. E vou ficar fazendo ele dar um loop direto, ele vai varrer todos os I's e J, depois ele volta usando a solução anterior de novo, e de novo, e de novo. Tá? Isso é equivalente a um método Gauss-Seidel. Talvez eu implemente um método de successive over relaxation, alguma coisa assim, para ele ir mais rápido só. Mas a gente vai ter um chute inicial muito bom. Adivinha o que eu vou usar para dar o chute inicial? Porque eu tenho que dar um chute inicial para começar o momento interativo. O que eu vou usar para dar o chute inicial? Alguém chuta? Não, eu tenho uma... Solução aproximada.
Solução aproximada, pô. Já uso logo ela, já vou começar do bem. Tá? Eu vou começar pé. Aí vai só dar uma chegada. E aí vou deixar ele rodar bem, assim, para dar uma cravada. Faço uma malha bem fininha, de 100%. Você vai ver que a gente consegue rodar, mesmo no octavo, que é lentão. Se fosse no Fortran, rodava assim, em menos de um piscar de olhos. Tá? E aí a gente vai comparar o erro da solução aproximada com o erro dessa nossa solução. Eu vou fazer isso na altura, porque senão vai ficar muita aula para hoje. Eu já sei que hoje já dei uma viajada. E eu prometo viajar ainda mais na aula que vem, mostrando maneiras da gente elaborar a nossa história com as formas integrais. Dúvidas? Dou-lhe uma. Acabou. Eu vou, então... Fala, Luiz. Não, você vai falar por enquanto, não, professor. Então eu vou parar de gravar.